Olá a todos, muito prazer. Eu sou o professor Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre o tópico de balanceamento de rotores, que faz parte de um grande assunto que é manutenção industrial. Bom, por causa de algumas situações que podem acontecer em sistemas rotativos, como, por exemplo, o erro do fabricante do equipamento em relação a ajustes e tolerâncias, falta de homogeneidade do material, né, com vazios na peça, ou até inclusões de outros materiais, dependendo do processo de fabricação, deformação térmica do eixo causada pela variação considerável de temperatura, o próprio desgaste do sistema durante a sua operação, erros de montagem e desmontagem desses equipamentos rotativos, entre tantos outros que podem acontecer, podem causar vibrações indesejáveis quando esses equipamentos entram em operação. E alguns desses erros, geralmente o que acontece é uma combinação deles, né, pode causar uma distribuição irregular de massa em torno do seu próprio eixo de rotação. E cada erro de massa que ocorre no rotor vai provocando uma mudança de posição do centro de massa da seção transversal que contém aquele erro. Então, o somatório desses desvios, né, desses erros, pode deslocar o eixo principal de inércia, onde estão os centros de massa, em relação ao eixo de rotação, como a gente consegue ver aqui nessa figura. Ou seja, a massa do rotor não vai estar perfeitamente distribuída ao redor do eixo de rotação, provocando o efeito conhecido como, então, desbalanceamento. Bom, e dependendo da disposição do eixo de inércia em relação ao eixo de rotação, o desbalanceamento ele é dividido em quatro categorias: desbalanceamento estático, desbalanceamento acoplado, desbalanceamento semiestático e o desbalanceamento dinâmico. Então, já falamos a ideia do desbalanceamento, agora o que vem a ser o balanceamento. Muitos falam que é um procedimento onde a gente corrige o desbalanceamento. Ok, está certo. Mas melhorando essa definição, ele é o procedimento onde a distribuição de massa é verificada e, se necessário, ah, essa distribuição é ajustada até conseguir um desbalanceamento residual dentro de faixas especificadas. Porque, como a gente vai ver nessa aula, é inviável eliminar totalmente o desbalanceamento. E esse procedimento de balanceamento pode ser feito tanto adicionando quanto retirando massa do rotor. Mas antes de falar do procedimento em si, de balanceamento, eu vou explicar de maneira bem sucinta esses quatro tipos de desbalanceamento. O primeiro, o desbalanceamento estático, ele surge quando o eixo de inércia ele está deslocado paralelamente em relação ao eixo de rotação. É claro que é apenas uma ilustração, mas a resultante dessa massa de desbalanceamento causa um deslocamento, né, paralelo do eixo de inércia e, consequentemente, o centro de gravidade em relação ao eixo de rotação. Então, o procedimento para mover novamente o centro de gravidade em direção ao eixo de rotação é chamado de balanceamento estático. E isso é feito adicionando ou retirando massa, de forma que a força radial causada por essa adição ou retirada tem o mesmo módulo e a mesma direção, porém no sentido contrário. Já o desbalanceamento acoplado é quando o eixo de inércia não está paralelo ao eixo de rotação, porém intercepta em um ponto que é justamente o centro de gravidade. Como a gente pode ver aqui nessa ilustração, as massas de desbalanceamento acabam não deslocando o eixo de inércia, mas elas causam uma inclinação em relação ao eixo de rotação. Por terem o mesmo módulo e serem opostas uma em relação à outra, essas forças centrífugas, elas se anulam, porém, devido a esse binário, acabam gerando um momento. Então, cada uma das extremidades vibra em direção oposta. Esse tipo de desbalanceamento não pode ser corrigido mais agora apenas com uma massa. Aqui são necessárias duas massas, cada uma tendo que anular o efeito de uma massa de desbalanceamento, criando então outro binário, possibilitando que o eixo de inércia conhecida com eixo de rotação. E então esse tipo de balanceamento é chamado de balanceamento em dois planos.
Um outro tipo de desbalanceamento é o semistático, que é quando o eixo de inércia intercepta o eixo de rotação em um ponto, porém, esse ponto não é mais o centro de gravidade. Esse tipo de desbalanceamento pode ser causado por uma combinação entre o desbalanceamento acoplado, né, como a gente acabou de ver com aquele binário, com o desbalanceamento estático. E da mesma forma, o balanceamento nesse caso só é possível através de dois planos, né, do balanceamento em dois planos. E por último, temos o desbalanceamento dinâmico, que é quando o eixo de inércia não intercepta em nenhum ponto o eixo de rotação. A gente pode ver que as massas de desbalanceamento, elas se encontram deslocadas em um ângulo diferente de 180 graus, como mostra aqui na figura da esquerda, né, o que acaba sendo o que acontece mais frequentemente. E esse tipo de desbalanceamento também pode ser causado por uma combinação do desbalanceamento acoplado, tá, aqui tendo o binário, com um desbalanceamento estático, né, como a gente pode aqui ver nessa figura da direita. Novamente, esse desbalanceamento ele só é corrigido pelo balanceamento em dois planos. Bom, explicando os tipos de desbalanceamento, vale ressaltar aqui algumas considerações antes de realizar o procedimento de balanceamento. Nas peças em forma de disco, onde o comprimento é bem menor que o diâmetro, o balanceamento estático ele pode ser suficiente, porque o momento gerado pela força centrífuga ele acaba sendo pequeno. Mesmo se tem uma força centrífuga grande, a distância é pequena para causar um momento. Já em peças cilíndricas, em qualquer outra forma, né, em que o comprimento é maior que o diâmetro, o balanceamento estático ele pode até piorar as condições dinâmicas da peça, e por isso deve-se analisar bem a situação e o equipamento antes de realizar o balanceamento. Bom, havendo um excesso de massa, né, de um lado do rotor, por causa da distribuição não uniforme de massa, a força centrífuga, né, que atua do lado mais pesado supera a força centrífuga que atua do lado mais leve, forçando então o lado mais leve na direção do lado mais pesado. E essa força resultante acaba sendo a causadora da vibração gerada devido ao desbalanceamento. E o principal indício do desbalanceamento de um rotor é justamente a vibração. E essa vibração ela é vista na mesma frequência de rotação na direção radial. Essa força de desbalanceamento acaba sendo transmitida aos mancais, né, como a gente pode ver aqui, que sustentam o eixo, e é justamente nos mancais onde nós aquisitamos os dados de vibração, e isso vai ser mostrado no vídeo em que fazemos a parte prática do desbalanceamento. E essa equação, tá, é como calculamos a força centrífuga gerada pela massa de desbalanceamento. É a massa de desbalanceamento vezes a sua excentricidade, né, a sua distância do eixo de rotação até aquela massa, vezes a rotação ao quadrado. Tá? Assim, um rotor perfeitamente balanceado é aquele onde a massa se distribui de maneira totalmente uniforme em torno do eixo de rotação. Se a gente lembrar das ilustrações, seria o caso onde o eixo de inércia está perfeitamente coincidente com o eixo de rotação. Porém, como eu já falei, é muito difícil que isso aconteça, porque sempre vai haver algumas situações que causam essa distribuição não uniforme de massa. Por essa razão, certos níveis de vibração que não prejudicam o funcionamento da máquina são aceitáveis, né? E esse desbalanceamento aceitável ele é chamado de desbalanceamento residual. Mas então, como verificar se aquele nível de desbalanceamento é aceitável para aquele equipamento? Por isso, medimos o nível de vibração e comparamos com os dados disponibilizados
por órgãos responsáveis por estabelecer normas, como, por exemplo, a ISO 21940 ou a ISO 20816. Por exemplo, essa tabela da norma, ela indica a classe do equipamento, né, classe 1, 2, 3 e 4, e os níveis aceitáveis em vibração, né, em milímetros por segundo. No outro slide eu vou explicar melhor, mas claro, que é importante um levantamento histórico, né, da vibração para que seja possível ir comparando essas medidas ao longo do tempo e ir monitorando os níveis de vibração. Então, explicando essa tabela, a norma divide os equipamentos conforme a sua potência, como a gente pode ver aqui, em 4 categorias, né, em 4 classes, e a condição daquele equipamento também em 4 classes, né, desde o equipamento novo até o equipamento sem condições de uso. Então, como foi falado, toda máquina possui um desbalanceamento aceitável, né, que é o desbalanceamento residual, e a norma permite, então, um certo nível de desbalanceamento, que é chamado de desbalanceamento residual permissível. A ideia aqui é que a magnitude do desbalanceamento residual não deva ser superior ao valor permissível, né, ao valor do desbalanceamento permissível. Só que o desbalanceamento residual permissível ele depende da massa. Quanto mais pesado o rotor, maior pode ser o desbalanceamento residual. Por isso, definiu-se o desbalanceamento residual específico, né, que é o desbalanceamento residual permissível sobre a massa do rotor. O outro fator que vai influenciar bastante na vibração é a sua rotação, né. Se a gente lembrar, a força centrífuga devido ao desbalanceamento é diretamente proporcional ao quadrado da rotação, né. Então, quanto maior a rotação do rotor, maior vai ser a força centrífuga. Por isso, os especialistas criaram um parâmetro chamado de grau de qualidade de balanceamento, que é o desbalanceamento residual específico multiplicado pela rotação do rotor. Então, para manter um grau de qualidade de desbalanceamento constante, se houver um aumento na rotação do rotor, tem que haver uma diminuição do desbalanceamento específico e vice-versa, né. Então, se aumentar a rotação, tem que diminuir esse desbalanceamento específico. Bom, como já foi falado, os pontos pesados geram forças centrífugas e essas forças são transmitidas ao longo do eixo, inclusive para os mancais que são os responsáveis por suportar a máquina, né, como a gente pode ver aqui. Bom, esse pensamento ele é válido se os planos que contêm essas forças não se moverem um em relação ao outro, ou seja, é preciso que o rotor apresente um comportamento rígido. Mas o que a norma fala de rotores rígidos? Que é um rotor suficientemente resistente para não apresentar deformações ao longo do seu eixo, sendo assim, essas deformações não são suficientes para influenciar de maneira significativa as resultantes mancais. E com isso, a gente pode destacar algumas características. Esses rotores considerados rígidos apresentam deslocamento do seu centro de gravidade por causa da flexão, né, causada pelo próprio peso do eixo, menor do que o deslocamento do centro de gravidade causado, né, pelo desbalanceamento. E assim, quando o balanceamento para uma velocidade, hã, quando a gente faz, né, o balanceamento desse rotor para uma velocidade, o rotor rígido ele vai estar balanceado para todas as velocidades, né, de rotação dentro desse comportamento rígido. Em termos práticos, a norma considera que o rotor é rígido quando o rotor estiver operando em até 70% da sua velocidade crítica. Então, falando do balanceamento em 2 planos, também chamado de balanceamento dinâmico, é o balanceamento mais realizado na prática, né, nós temos 2 planos de balanceamento e 2 locais, de leitura e de vibração, que são os mancais, né. E nesse método,
a gente entende a vibração como um vetor, ou seja, a gente tem a informação da amplitude e da fase. Por isso, temos que ter instrumentos que nos dão os dados de amplitude e de fase. Essa questão de instrumentação e locais de medição, eu vou falar no próximo vídeo, onde faremos o balanceamento na prática no laboratório. Então, os passos para esse balanceamento são: com o rotor na sua velocidade de trabalho, né, então o primeiro passo é com o rotor na sua velocidade de trabalho, a gente mede a amplitude de vibração e o ângulo de fase referente ao desbalanceamento original nos 2 mancais. Aqui, acabei não colocando a legenda, mas o V é a velocidade e o φ é o ângulo, né, o ângulo de fase. O primeiro subscrito é referente ao mancal, né, mancal 1 ou mancal 2, e o segundo subscrito é referente ao lugar da massa de teste. 0 é sem massa de teste, 1 é a massa de teste no plano 1 e 2 é a massa de teste no plano 2. Então, coletados esses dados, paramos o eixo, adiciona então o segundo passo, né? Coletamos esses dados, paramos o eixo, adicionamos uma massa de teste no plano 1 e anotamos o ângulo que vai ser colocada essa massa e medimos novamente as amplitudes de vibração e os ângulos de fases causados agora por esse desbalanceamento nos 2 mancais. Então, aqui a velocidade do mancal 1, né, devido à massa de teste do plano 1, a velocidade do mancal 2, devido à massa de teste do plano 2, e o mesmo para os ângulos de fase. O terceiro passo é parar o rotor novamente, retirar a massa de teste do plano 1 e colocar outra massa de teste no plano 2 e realizar novamente a as medições de velocidade e de fase. Por fim, após um equacionamento que se baseia em trigonometria e naquelas equações de velocidade pelo método vetorial que vimos lá em mecanismo e dinâmica das máquinas, a gente consegue calcular as massas de correção, tanto o valor da massa, né, quanto o ângulo que colocaremos essa massa. Aqui eu não vou seguir passo a passo essa análise, eu já apresentei direto os resultados, mas vocês podem procurar nas referências onde eles detalham esse procedimento. Bom, essas foram as obras que eu me baseei para montar esse material para vocês, além, né, da norma 10.816, que temos impressa no departamento da Unesp. Eu sou o professor Lucas, do Instituto Federal de Três Lagoas, e eu agradeço a atenção de vocês.